É muito bom ter você aqui conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos falar nesta manhã sobre um assunto assim que eu creio que é o assunto do momento. Nós vamos estar meditando sobre as nossas emoções nesse dia. Eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com você, se você talvez esteja perguntando, né? Como é que eu posso basear o meu estudo, se eu quiser continuar estudando sobre esse assunto? Nós vamos estar aqui discorrendo ao longo desse tempo sobre o conteúdo desse livro aqui, ó. Superando o Cárcere da Emoção, de Augusto Cury. Nós vamos estar aqui conhecendo essa obra ao longo desses dias, dessas próximas semanas, baseando nosso estudo nesse livro, mas fazendo também uma análise na palavra de Deus, para ver a fundamentação de como é importante trabalhar essa área do emocional na nossa vida. Pois a Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa é a versão na linguagem de hoje. Nas versões assim mais tradicionais, por exemplo, a revista e atualizada diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E ainda lá na nova versão, a NVI, nova versão internacional, a tradução diz assim: acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então é muito importante o que a palavra de Deus diz para nós sobre a questão dos nossos pensamentos, que está relacionado com as nossas emoções. E nesta manhã nós vamos discorrer sobre este assunto. Nós vamos estar ao longo dessa série agora, fazendo todo domingo pela manhã esse estudo que está baseado aqui neste livro. Se você quiser adquirir esse livro, o autor nem sabe disso, mas eu não estou aqui fazendo propaganda dele, mas divulgando a palavra do Senhor e aproveitando o conteúdo científico que o Dr. Augusto Cury aborda aqui nesse livro, falando com você, compartilhando com você essas coisas maravilhosas. Eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Augusto Cury, e ele estava falando sobre a questão das estatísticas da violência no mundo, né? De quantas pessoas estão presas, encarceradas. A última pesquisa que eu olhei, no final do ano de 2017, no Brasil havia mais de 700 mil pessoas encarceradas. Havia mais ou menos 726 mil pessoas encarceradas. E que ocupa o terceiro lugar no mundo. O primeiro lugar estava nos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de encarcerados. E o segundo lugar, a China, com 1,6 milhão de pessoas no cárcere. No Brasil, em 2019, já tínhamos mais ou menos 826 mil pessoas encarceradas. Mas sabe quantas pessoas estão encarceradas nas suas emoções? Pessoas que estão presas a mágoas, a falta de perdão, pessoas que estão presas a determinadas manias. Há dezenas de milhares de pessoas, muito maior as pessoas que estão presas a esse tipo de sentimento. Então, eu creio que quando Deus fala conosco, né, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então é algo assim muito importante. Quando Salomão escreveu isso aqui, né, um homem cheio da sabedoria dada pelo Senhor, está falando conosco, vamos guardar os nossos pensamentos. Você sabia que na nossa memória elas têm registros automáticos de tudo aquilo que a gente experimenta? Aquilo que você olha, que você vivencia, aquilo fica registrado de maneira automática na nossa mente. Dr. Augusto Cury chama esse fenômeno de RAM, registro automático da memória, porque as experiências que nós estamos vivenciando,
elas deixam marcas que ficam gravadas como se fosse um HD de computador. Então, a nossa memória, ela não tem como ser apagada, porque ela fica lá arquivada, fica como em caixinhas, todas departamentalizadas, que num dado momento, quando você precisa de algo, você se lembra, quando você se lembra, ela vai lá naquela caixinha, daquela memória e resgata aquilo dali. Eu quero te mostrar graficamente como é que funciona, né, essa questão da nossa memória, como os nossos pensamentos são registrados e ficam arquivados nessa caixinha. Vamos ver aqui? Todas as nossas experiências vividas, elas são guardadas na nossa memória, como se fosse a memória de um computador. Isso tudo é armazenado como se fosse colocado dentro de caixinhas, os passeios que fazemos, os aniversários alegres, acolhimento na escola, briga com o colega, rejeição da mãe, frustração na festa, decepção no namoro. Tudo isso são experiências que são armazenadas lá na nossa memória dentro de caixinhas. E essas caixinhas são guardadas ali para que no momento oportuno elas sejam acessadas pelas janelas. E aí o que acontece? Quando nós sentimos alegria, quando relembramos de um passeio, a festa de aniversário, podemos também sentir ternura ao recordar que é amado. Ou então dor, quando a gente sente aquela rejeição. Solidão por ter sido esquecido num dia especial. Essas janelas, o Dr. Augusto Cury chama de janelas da memória, que são áreas de leitura da nossa memória. As janelas light, ele chama aquelas que financiam o prazer, a tranquilidade, a serenidade, a lucidez. As janelas neutras são aquelas que dão apenas informações, armazena endereços, dados, números. Agora, as janelas killer são aquelas janelas que acessam informações negativas, ruins, que acabam trazendo transtorno para as nossas vidas. Então, esse registro automático da memória é um fenômeno que ocorre dentro de nós. Cientificamente, o doutor trabalhou, ele estudou isso, ele criou uma teoria, e dentro desse fenômeno, o que é importante nós entendermos? A Bíblia fala, né, que nós temos que guardar o nosso pensamento. Por quê? Porque isso vai fazer registros lá dentro do nosso interior, na nossa memória, que vai ficar gravados para sempre. Só se apaga se você tiver uma lesão cerebral, se queimar os seus neurônios. De outra forma, isso não apaga, isso fica lá guardado, mesmo lá no seu subconsciente. Então, Dr. Cury, ele falou o seguinte, que quanto mais você gasta energia numa determinada experiência, aquilo fica mais gravado ainda, ou seja, ele fica gravado com algo assim como importante. Sabe aquelas caixas de e-mail, na sua caixa de e-mail, você pode sinalizar lá e-mails que são importantes, aqueles que são spam, né? Você pode sinalizar de alguma maneira. Pois bem, lá na nossa memória, quando você gasta muita energia numa experiência, aquilo fica marcado lá com uma estrelinha. Aquilo ali é algo importante, ou seja, algo que vai te lembrar. Então, o que acontece? Quando você tem um desafeto com alguém, você tem uma tensão. Se você dedicar muita energia naquela tensão, você desenvolve uma coisa chamada mágoa. E aí acontece que algumas pessoas dizem o seguinte: eu não quero nem ver essa pessoa. E aí quando a pessoa passa de um lado da calçada, você passa do outro, porque você quer distância. Então você está gastando energia naquela tensão inicial e isso está sendo gravado na sua memória. E aí o que acontece, né? Você pode querer, quanto mais distância você quer dessa pessoa, você não sabe, mas você acaba dormindo com ela.
você acaba dormindo com essa pessoa do seu lado, porque ela fica gravada lá na sua memória, lá no seu subconsciente. Você sonha com essa pessoa, você tem hora que vem aqui, resgata a sua memória, você, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que ele agiu com essa atitude comigo? Por que me tratou dessa maneira? E aí você está, ou seja, você está resgatando da sua memória alguma coisa que está te causando um transtorno dentro de você. E aí vem outras coisas, né? Vem a questão da falta de perdão. E o que a Bíblia fala sobre a falta de perdão? Se não perdoares uns aos outros, assim como Jesus te perdoou, o Senhor também não vai te perdoar. Isso é forte, né? É o pecado que não tem perdão, a falta de perdão. Então nós vamos aqui, né, pensando sobre essas coisas, você poderia estar dizendo assim, mas o que é, como eu devo assim, proteger minha mente disso, né, de não ficar fazendo esses registros, essas coisas que me atordoam. Você sabe quantos segundos a gente tem para debelar um foco de tensão, para que não seja gravado, registrado isso com força na nossa memória? Augusto Cury fala que nós temos apenas 5 segundos para debelar aquele foco de tensão e não permitir que ele seja gravado como algo importante dentro da nossa memória. E tem pessoas que às vezes passam por um momento de tensão e aquilo ali fica remoendo, pensando e maquinando alguma coisa para poder destruir aquela situação, para que você não possa viver. Então, às vezes, são experiências que nós vamos tendo e que ficam lá registradas. E quanto mais energia, pior são os resultados que vão produzindo dentro de nós. Agora, você já parou para pensar em não pensar? Pois é, até quando você faz isso, você está pensando. Você tem que pensar para parar de pensar. Então, o pensamento é algo tão dinâmico dentro de nós que a gente fica pensando assim, caramba, como é que eu controlo essas coisas todas? Amados, nós temos um momento, né? Todos nós temos aquele momento de raiva, aquele momento do mau humor, o momento também de ficar ansioso com determinadas coisas. E nós temos na palavra de Deus o registro nas Escrituras de assim, recomendações, de orientações que podem nos ajudar perfeitamente a vencer essas áreas. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque você pensa até mesmo sem pensar. Você sonha, você traz sempre recordações de coisas que, assim, às vezes condicionam o seu comportamento. Eu quero compartilhar aqui com você o exemplo do apóstolo Paulo. Veja só o que ele escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 15. Vamos lá? Vamos ler? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha carne humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que vive em mim é que faz. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas ele falou assim, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Então é através de Jesus. É Jesus que nos dá poder, nos dá graça
Jesus pagou o preço e Ele nos ajuda. Ele fala, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele instruiu os seus discípulos, Ele mostrou que há um caminho. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh, maravilha! Que coisa tão gloriosa! Amados, Augusto Cury, ele disse numa conferência dele, que eu assisti, ele disse o seguinte: eu fui um dos maiores ateus que já pisou nesta terra. Quando estudei a mente desse homem, ele está se referindo aqui a Jesus, eu me curvei aos pés da sua inteligência. Entendi que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Uau! Oh, maravilha! Jesus é o nosso ajudador. E eu creio, amados, que Ele pode trazer a resposta para o nosso sofrimento, pode libertar-nos de determinados procedimentos, comportamentos, que às vezes nós não entendemos por que nós fazemos isso, assim como Paulo falou, mas é por causa do pecado que domina dentro de nós, por causa do pecado que nos escravizou durante muito tempo, mas Jesus Cristo veio para nos libertar e agora nós somos livres no Senhor. Então nós precisamos seguir os seus passos, precisamos estar atento à sua palavra. Veja, a Bíblia fala, se há uma coisa com que você deva se preocupar, é com os seus pensamentos, é com os meus pensamentos, porque eles vão gerar emoções que vão governar a nossa vida. Amados, nós podemos ser autores da nossa história, ao invés de ser vítimas. É isso que Augusto Cury diz aqui no seu livro, quando ele fala superando os cárceres da emoção. Ao invés de nós sermos governados, dirigidos pelas nossas experiências ruins, nós podemos sim ter uma vida diferente, uma vida liberta completamente. Por isso, vamos agora para a palavra, vamos ver o que diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu li aqui na versão, na linguagem de hoje. Eu vou ler ainda Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só que coisa tremenda. O Senhor está falando aqui conosco através da sua palavra, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com a maneira que nós estamos pensando. Por isso a Bíblia fala em trazer uma renovação, uma transformação da nossa mente. Às vezes nós estamos acostumados a agir sempre de uma mesma maneira. Ah, meu pai me fez assim, minha mãe me criou assim, eu vou ser sempre assim. Não, nós podemos ser transformados pela graça de Deus. Nós podemos ser sim mudados para a glória do seu nome. E nós podemos viver uma vida diferente. Nós podemos viver uma vida libertos pelo poder de Deus. Augusto Cury, ele fala de uma ferramenta, ou seja, de uma técnica que ele chama DCD. O que é DCD? Veja só aqui, ó. DCD, na verdade, são as iniciais dos verbos duvidar, criticar e determinar. Duvidar do quê? Duvidar do controle dos conflitos sobre a emoção. Você está numa situação onde você se sente emocionalmente abalado, você duvida daquele sentimento. Não, peraí, por que eu estou sentindo isso? Critica cada pensamento negativo e de derrota. Porque diante da situação você começa a pensar
tirar lá da sua caixinha da memória imagens de situações que você já vivenciou e que vão tentar sabotar você. E então, finalmente, determinar ser uma pessoa segura, estável, alegre, mais que vencedora. Então, essa é a técnica: duvidar do controle dos conflitos, criticar cada pensamento negativo, não aceitar de pronto e determinar ser uma pessoa segura, estável e alegre. Nós vamos, ao longo das nossas reflexões aqui sobre essa área de emoções, nós vamos assim estar voltando a tocar nesse assunto sobre essa técnica do DCD. Eu quero aqui nessa oportunidade, eu tive a chance de participar do Summit Global Leadership com um grupo de irmãos numa igreja. É um evento que ocorre todo ano, ocorre lá nos Estados Unidos, mas ele é filmado e passado para muitas igrejas e muitos organismos que abrem as portas para ter a oportunidade de passar os vídeos. Então eu fui com alguns irmãos até aqui da igreja, a Débora estava lá comigo, a Miriam, alguns irmãos puderam participar assistindo as palestras, e eu ouvi uma palestra assim que eu achei formidável, um chinês chamado Jai Jian. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Jai Jian escreveu esse livro Sem Medo da Rejeição. E ele compartilhou assim uma experiência que ele vivenciou lá na sua infância e que trouxe uma marca durante toda a sua vida. Eu quero contar aqui rapidamente para nós terminarmos esta manhã de reflexão sobre esse assunto de emoções. Nós vamos depois continuar mais ainda, trabalhando no próximo domingo já, focando ainda um pouco mais profundo dentro desse tema e tratando também de outras áreas. Então eu quero compartilhar com você agora, aqui rapidamente, contar esse testemunho. Jai Jian, ele era chinês, nasceu em Pequim, e ele, quando ele ainda era adolescente, ele foi para os Estados Unidos. Ele teve uma experiência assim muito traumática quando ele tinha 6 anos, estava na escola, e a professora resolveu fazer um momento de encorajamento entre as pessoas e pediu para que eles reuniram vários presentes, colocaram assim sobre a mesa e convidou cada um dos alunos a estar ali e fazer o seguinte: cada um pegava um presente e escolhia um amiguinho para poder entregar o presente e dizia algo de bom, uma qualidade dessa pessoa. Era uma forma de estar encorajando e motivando. E aí o que aconteceu? Cada um foi pegando o presente, dando um para o seu companheiro, outro para o outro, etc. E quem foi ficando para o final? Jai Jian. Jai Jian, quando ele ficou assim, sendo assim, faltava 2 coleguinhas e tudo, né? Ele foi olhando, poxa, ninguém me escolheu. E aquela experiência foi traumática para ele. Então a professora chamou os 2 finais na frente, né? E aí pediu para que então pegasse o presente, foi alguma coisa assim parecida, mas ele se sentiu profundamente rejeitado. Então aquilo que era uma experiência para trazer encorajamento para ele foi uma experiência frustrante. Quando ele estava com mais ou menos 12 para 14 anos, ele ouviu uma palestra do Bill Gates, que foi a Pequim para fazer o lançamento do Windows 95. E ele, depois de ter ouvido aquela palestra, ele ficou assim fascinado com a área de tecnologia. E ele falou assim, ele fez uma carta escrevendo o seguinte: eu vou comprar a Microsoft e eu vou conquistar o mundo. E ele fez essa carta e entregou para sua família. Quando chegou aos 16 anos, ele teve uma oportunidade de ir aos Estados Unidos no intercâmbio. E ele foi para os Estados Unidos no intercâmbio estudantil, e aí ele foi trabalhando, cultivando a sua vida, formou uma família, casou-se, mas o seu trabalho ali na região onde ele estava nos Estados Unidos não estava sendo tão promissor quanto ele esperava. E aquele sonho, né, era apenas um sonho, ainda estava longe de ser conquistado. A esposa procurou encorajá-lo e tudo mais, até falou: por que você não deixa seu trabalho e procura uma outra coisa, uma coisa nova,
para você alcançar outras áreas da sua vida, mas ele estava assim muito temeroso de prosseguir porque ele não conseguia ouvir não. Todas as vezes que ele estava num negócio, num empreendimento, desenvolvendo algum aplicativo, por exemplo, na área de tecnologia, alguém dizia não para ele naquele projeto, ele se levantava, ele ia para o seu canto e chorava como uma criança. Aquela criança dos 6 anos que tinha sido rejeitada naquela turma de escola. E isso era algo que vinha na mente dele. Então ele resolveu procurar no Google, na internet, algum mecanismo, algum meio para poder tratar disso. Ele queria se libertar disso. Ele ouviu psicólogos, especialistas, e cada um dava dicas, mas aquilo não parecia assim, não era nada de novo. As pessoas diziam assim, não se sinta rejeitado. O que isso adianta, não se sentir rejeitado? Até que ele achou um determinado blog que dizia lá, se você se rejeitar ou você procurar a rejeição, aquilo que você teme por 30 dias, você superará isso, você se tornará assim, uma pessoa bem fortalecida, resiliente, e você vai conseguir dominar essa questão da sua rejeição. Então ele ficou animado, era uma coisa assim totalmente nova, né? Você procurar ser rejeitado para poder vencer a rejeição, coisa louca, né? Pois é, mas era uma forma que ele estava encontrando de não aceitar, talvez assim conscientemente ele estava aplicando a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Então ele estava ainda naquele processo. Pois bem, ele lá, os primeiros desafios dele, ele falou assim, eu não vou fazer só 30 dias, eu vou fazer 100 dias de rejeição, eu quero tomar uma overdose de rejeição, porque assim eu vou superar esse medo definitivamente. E aí, olha, uma das coisas que ele estava lá, né, no site proposto, era assim, pedir $100 a uma pessoa desconhecida, porque quem é que vai dar $100 para uma pessoa desconhecida? Pedir emprestado. Outra coisa, pediram um refil de hambúrguer no Bob's, por exemplo. Você já viu refil de hambúrguer? Ele foi também pedir rosquinhas com o tema das Olimpíadas no Donuts. Você sabe que os donuts faz tudo padronizado, né? Aquelas coisas tudo padronizado, e você chega lá, tem aquilo para te oferecer. Mas ele foi lá pedir rosquinhas com o tema das Olimpíadas. Então, o que aconteceu? Ele foi rejeitado à torto e direito, mas ele percebeu alguma coisa estranha. Tinha vezes que ele não era rejeitado, e começou a acontecer algumas experiências de que ele não era rejeitado mesmo quando ele queria ser rejeitado. Ele pegou, por exemplo, uma bola de futebol, colocou uma vestimenta de jogador e foi na casa de uma pessoa, um fortão que tinha lá no Texas, né, um cara grandão e tal, e ele chegou lá na porta, tocou a campainha e falou assim, posso jogar futebol no seu quintal? Porque ele sabia que ia ser rejeitado. Aquele fortão olhou para ele de uma maneira estranha, né? Mas você quer jogar futebol aqui no meu quintal? Ele falou assim, sim, eu quero jogar futebol aí no seu quintal, você me deixa jogar futebol? Por que não? Pode entrar. E aí ele ficou, meu Deus, eu não consigo ser rejeitado. E aí ele chegou lá no futebol, o que eu vou fazer aqui agora? Ele não sabia nem como jogar futebol ali, não sabia nem jogar futebol, mas ele pegou e tirou uma foto com a bola e tal, pediu para o homem lá tirar uma foto dele. Aí depois de uma outra experiência, ele estava numa estrada, né, numa autoestrada, e aí ele deu uma verificada que estava passando a polícia com aquela luzinha piscando, e ele fez sinal para a polícia parar. Ele parou a polícia. Ele parou a polícia, chegou, falou com um delegado, falou com um policial lá. Você me deixa eu dirigir o seu carro? Você me deixa dirigir o seu carro, o carro da polícia? O policial olhou para ele assim, estranho. Ele falou assim, não se preocupe, eu não quero roubar o seu carro. Eu só queria ter aquela experiência, né, de dirigir um carro da polícia, para ver como é que se sentir como se fosse um policial, como é que é essa história. Aí o policial olhou para ele e falou assim, ué, por que não? Entra aí.
Aí o homem entrou e aí dirigiu o carro da polícia. Aí numa outra experiência, ele foi e falou assim, não, agora eu vou ser rejeitado. Ele foi num aeródromo, num clube, tinha vários assim, pessoas que dirigem, pilota avião, e ele chegou lá naquele clube, chegou para uma das pessoas e falou assim, você me deixa dirigir o seu avião? Aí o homem olhou para ele e falou assim, você sabe pilotar? Não sei não. Aí o homem olhou assim para ele estranho, mas tudo bem, vem cá que eu vou te ensinar. E foi com ele para poder ensinar ele a pilotar. Não era um avião daqueles grandões, era aquele tipo triciclo, né, que tem assim umas rodinhas e tem uma para você ficar ali sentado e você sai voando. Então o homem estava todo assim agora animado porque podia ensinar o outro ali a dirigir pela primeira vez, a pilotar um avião. Amados, J.J. ele descobriu alguma coisa. Ele, naquela experiência que ele viveu durante aqueles 100 dias, ele percebeu que a rejeição é uma questão de números, foi o que ele descobriu. Que você, às vezes, ele era rejeitado, às vezes ele não era. Ele chegou à conclusão que a rejeição é uma opinião daquele que rejeita. É uma opinião. Ele deixou isso aqui tudo registrado nesse livro aqui, dele, sem medo da rejeição. Se você quiser, eu vou deixar aqui depois no descritivo, aí o nome da obra e tudo, para que você possa adquirir, né, se você tiver desejo. Então, amados, Augusto Cury, ele dizia o seguinte, as pessoas sofrem ou ficam presas só por causa daquilo que está na mente delas. Há pessoas que sabem governar um país, um estado, uma cidade com grande capacidade, mas são atormentadas dia e noite por pensamentos negativos. Eu concluo aqui com você nessa manhã, lendo com você Provérbios, capítulo 16, no verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que o Senhor nos ajude a cuidar das nossas emoções, a cuidar dos nossos pensamentos, a nos proteger, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim e para você. Então eu quero convidar você, próximo domingo nós estamos aqui novamente, estaremos compartilhando mais ainda a respeito do conteúdo deste livro. Eu estou baseando essa nossa reflexão nesse livro aqui do Dr. Augusto Cury, mas à luz da palavra de Deus, examinando as Escrituras, e que Deus faça assim prosperar o seu caminho, a sua caminhada, e que Deus nos liberte completamente das nossas cadeias, das nossas amarras, da sombra que muitas vezes nos atormenta. Amém? Eu estou aqui à sua disposição agora para tirar suas dúvidas, para também receber seus comentários. Você aqui logo embaixo, você escreva aí, eu vou estar aqui agora para poder participar com você. Depois desse momento que você assistiu essa mensagem, esse vídeo, convide outras pessoas para participar também conosco da Escola Bíblica Dominical, quando nós estaremos assim estudando e compartilhando de coisas assim tão importantes para nós, nesse momento que nós estamos vivendo, para poder sairmos vitoriosos, porque Deus é o nosso ajudador. Eu conto aí com a sua participação.